Olá Dev, beleza? Aqui quem fala é o Douglas e hoje a gente vai ver alguns métodos bastante legais e úteis para se trabalhar com strings no JavaScript. Então assim, para iniciar a estrutura do projeto ela é bastante simples, ela tem um arquivo index.html que faz a inclusão aqui de um arquivo JavaScript chamado strings.js, tá? Esse meu arquivo strings.js, ele está aqui, está vazio, não tem nada nele ainda. E a gente vai começar então a ver esses métodos, quais são eles e como a gente pode trabalhar com eles. O primeiro método que a gente vai ver é o método que deixa uma string minúscula. E o segundo é que deixa ela maiúscula, tá? Então, vamos lá, vou colocar aqui um console.log, que vai pegar a string JavaScript e vamos colocar um to uppercase, tá? E depois já vamos usar aqui o to lowercase. Ao salvar, perceba que a nossa string, que era minúscula, ficou maiúscula, e a que era maiúscula ficou minúscula, tá? Essa função aqui, por mais que ela pareça simples, ela é muito útil para quando você quer forçar que uma string seja de uma certa forma, tá? Às vezes vem lá uma string de uma API, tá? Que hoje ela está maiúscula, amanhã ela pode estar minúscula, enfim, ela pode ter caracteres minúsculos e maiúsculos. Então você quer garantir que quando você for comparar aqui na sua aplicação web, ela esteja de uma determinada forma para dar certo, tá? Porque se você compara uma string maiúscula ou com algum caractere maiúsculo com outra que é totalmente minúsculo, o resultado é falso, tá? Não vai dar certo. Então, beleza, essa é uma das funções que a gente tem, duas, na verdade, para se trabalhar com strings, e depois a gente tem uma outra que a gente valida o começo de uma string, tá? Então, vamos criar um pequeno código aqui. Eu vou chamar uma variável URLSite, e aqui até vai um spoiler, provavelmente eu não vou ter lançado aí no meu blog nessa data aqui que eu vou estar liberando o vídeo, então vou colocar o endereço dele aqui já, blog.odouglas.dev, tá? Muito em breve a gente vai estar com um blogzinho no ar aí, com bastante conteúdo de programação e carreira também. Beleza, então a gente tem o URL do site. A gente pega a nossa variável URL site e verifica se ela começa com o quê? Com HTTPS, tá? //. Dessa forma a gente diz que a nossa URL ela é uma URL válida, tá? Então a gente coloca depois uma mensagem no console apenas dizendo URL válida. E no else a gente pode colocar um outro console.log aqui dizendo que a URL é incorreta. Beleza? Então, ao salvar, a gente tem aqui a URL válida, e se a gente dizer que a nossa URL aqui ela começa com HTTP apenas, a gente não vai aceitar. Digamos que nesse trecho do código a gente aceita apenas URLs seguras, tá? Ok, seguindo para a próxima função que a gente tem para uso de strings, e essa sim é uma das que eu utilizo bastante mesmo no meu dia a dia, é a função replace, tá? O replace, console.log, aí eu vou fazer o seguinte, eu vou colocar aqui Java script, tá? Sempre com um caractere de espaço entre essa string. E aí eu vou usar a função replace, que eu vou tirar o espaço vazio e vou trocar por nada. Ou seja, eu quero eliminar, a intenção dessa função é eliminar os espaços em brancos, tá? E eu vou já aproveitar e vou colocar aqui o replace all, tá? Aqui fica uma dica bem importante. Quando eu uso a função replace, ele elimina apenas a primeira ocorrência, tá? Então aqui, ó, ele tirou o primeiro espaço e manteve todos os outros. E o replace all, ele pegou todas as ocorrências, como o próprio nome sugere, ok? Então fica a dica aí nessa função, que ela é bastante útil no dia a dia. Você vai acabar utilizando bastante, muito provavelmente, tá? Depois a gente tem também funções específicas para lidar com essa questão de espaços em strings, tá? Que funções são essas? É a função trim start e trim end, tá? São essas três funções aí. Então eu vou colocar um console.log só para dizer aqui JavaScript, tá? E aí no JavaScript eu já vou copiar mais duas vezes. Eu vou usar a função trim, tá? A função trim, o que ela faz? Ela remove os espaços do início e do final da string, ok? Então ela vai remover todos esses espaços aqui
Se a gente quiser remover apenas do início da string, como é que a gente faz? A gente remove do início da string, deixa eu só colocar aqui, com a função trim start. Simples assim, a gente remove do início, e se a gente quer remover do final, a gente coloca um trim end, tá? Então aqui eu vou pegar e vou colocar, na verdade isso aqui ficou ruim, deixa eu só tirar esse cara daqui e esse carinha daqui. Mas assim já vai aparecer na visualização de uma forma legal aqui. Beleza, então a primeira ele tirou do início e do final, ok. A segunda aqui, ele tirou apenas do início, mas não apareceu muito bem, né? Porque, enfim, deixa eu só colocar aqui no final, não apareceu muito bem, e aqui o trim JavaScript do trim end preservou do início, tá? O do início apareceu, o do final obviamente não vai aparecer porque está aqui. Mas aqui, beleza, ele tira do início, aqui ele tira do final, ok? Então, normalmente você vai acabar utilizando, claro, dependendo muito da sua necessidade, o trim, tá? Para tirar do início e do final da string, porque dependendo da string, é importante que ela tenha um espaço, certo? Então, essa aqui vai ser a que você vai utilizar aí com mais frequência e as outras mais para casos de exceções mesmo no seu código, ok? Próxima função que a gente vai ver é a função substring, tá? A substring, ela fornece a possibilidade da gente recortar uma parte da string no nosso código. Então, vou colocar novamente um console.log aqui e vou escrever aqui JavaScript. Tá? Novamente usando a string JavaScript e eu vou pegar substring e vou dizer que nesse primeiro momento eu quero pegar a palavra script. Então, eu tenho que dizer qual o índice que eu quero começar a recortar. Tá? Se eu fizer isso, ó, já tem ali o script. E por que o 4? Né? Porque, bom, lembrando, um array ele começa no índice 0, uma string também começa no índice 0. Então, eu tenho 0, 1, 2, 3, 4 é o S. Então, a partir do 4, que é o S, eu pego todo o restante. Ou seja, eu peguei a palavra script. Beleza? Da mesma forma que se eu quiser a palavra Java, eu tenho que começar no índice 0 e ir até o índice 4. Ao fazer isso, eu peguei aqui o Java. Beleza? E caso você não tenha um domínio ainda sobre arrays, vai estar aqui na descrição do vídeo e também talvez apareça um card aí de alguns vídeos que eu gravei sobre arrays, tá? Bem legais. Lá eu passo pelos métodos básicos numa introdução e depois os principais métodos disponíveis para arrays, tá? Então você vai conseguir aí ter uma visão bem completa, bem ampla de arrays, que é algo muito importante aí no nosso dia a dia como desenvolvedor, né? Bom, feito esse parênteses, vamos continuar então. A gente tem também uma função para verificar se uma determinada string contém aí uma sequência de caracteres, tá? Normalmente a gente usa para verificar se ela contém um trechinho, tá? Como assim? Eu vou dar um exemplo aqui, ó, um console.log, que eu vou colocar JavaScript novamente, estou usando bastante JavaScript, provavelmente vai ser, a nossa string de exemplo é essa, tá, pessoal? E aí, includes, tá? Eu quero ver se o JavaScript ele contém a palavra script, tá? O includes ele retorna um booleano. Então aqui, ó, retornou true, maravilha. Agora, eu quero ver se o JavaScript contém PHP. Não contém, retornou falso, tá? Então é isso aí que a função includes ela faz, beleza? Depois, o que a gente tem ainda, tá? A gente tem que tomar um cuidado, às vezes, quando a gente está trabalhando com includes, que é o seguinte. E se a gente fizesse o seguinte, Java, e colocasse aqui script? Qual seria o resultado? O resultado é falso, tá? Porque o script aqui, ele não é igual. Caractere maiúsculos e minúsculos são caracteres diferentes, ok? Nesse caso, a gente pode combinar, então, uma outra função para strings, que a gente viu lá no início, que é o toLowerCase, tá? Dessa forma, a gente consegue garantir que a string fique minúscula e faça uma comparação correta, tá? Isso, acredite, pode ser que você utilize com uma certa frequência, dependendo de como tiver arquitetado o sistema, como tiver a sua lógica, tá? Porque às vezes, que nem eu falei no início, acaba retornando dados da API, e às vezes ele pode estar um pouquinho assim, um pouquinho diferente, e aí a gente tem essas funções para forçar isso, tá? É uma alternativa, não quer dizer que você vai utilizar, mas é uma opção, beleza? E seguindo então, depois do includes, a gente tem uma função também para verificar a posição de um caractere na string, tá? Que função é essa? É o indexOf, ok?
Inclusive, a gente pode combinar o index_of com a substring, tá? Para fazer, deixar essa parte aí de pegar um pedaço da string de forma dinâmica, tá? Então vamos ver como é que a gente faz isso. Vamos criar aqui um pequeno código. Eu vou colocar aqui uma variável que eu vou chamar de e-mail. E eu vou colocar aqui o e-mail do joão@gmail.com. Ok? joão@gmail.com. E aí eu vou querer saber o índice a partir de um determinado caractere. Então, e-mail.indexOf, aí eu vou querer saber a partir do arroba, tá? E aí, quando eu tiver esse índice, o que eu vou fazer? Deixa eu só salvar aqui para a gente já ver. Ó. O index_of ele é o seguinte, ele retorna o índice que ele encontrou, o que a gente mandou buscar, ou ele retorna -1 se ele não encontrar. Tá? Então, se eu vier aqui e colocar um hífen, ele vai retornar -1. Sabendo disso, a gente pode ter sim um if ali que cuida, ó, se voltou -1, diz que ó, não, essa string aí não é, como é que eu posso dizer, não é correta, não posso fazer a busca e etc. Mas aqui, para agilizar, não vou fazer nenhum tratamento, tá? Então, beleza, const domínio vai ser o e-mail.substring, tá? E a gente vai querer pegar o domínio a partir de onde, né? Do índice que a gente encontrou ele, ok? Então eu posso muito bem agora vir aqui e colocar um console.log exibindo apenas o domínio. Saída esperada que a gente quer, @gmail.com. Ao salvar, é o que a gente tem, @gmail.com. Beleza? Então deu certo aí o nosso código, a gente conseguiria aí facilmente pegar e extrair o domínio, aí, o provedor de e-mails do nosso usuário, do nosso sistema. Ok? Beleza, então a gente combinou o index_of com o substring e agora a gente vai ver uma outra função também para strings, tá? Que a gente consegue dividir a string com base em um caractere, tá? Eu estou falando da função split. Então vamos dizer que a gente quer agora exibir apenas o nome do usuário do e-mail, tá? Como que a gente faz isso? A gente acessa o e-mail.split e a gente precisa passar um caractere que a gente quer fazer essa separação, que no caso é o arroba, certo? No momento que a gente fizer isso e salvar, a gente vai ver que o split ele nos retorna um array dividindo a string. Então a gente dividiu e tem dois itens aqui, que é o João e o gmail.com. Se a gente quer acessar direto já o nome do usuário aqui, a gente precisa acessar o índice 0 desse array, que vai exibir João. Se a gente quisesse acessar o domínio, era só acessar o índice 1, tá? Só para a gente agilizar, a gente vai fazer essa exibição através do índice, sem necessidade de criar uma variável e tal, beleza? Agora, outro detalhe também, tá? Essa aqui eu já posso mostrar aqui mesmo, é a propriedade length, quando a gente tem para strings ou para arrays, tá? Aqui nesse caso, o nome João ele tem 4 caracteres, tá? Se eu quisesse exibir de um array, eu posso vir aqui e exibir dessa forma, ou seja, o split me devolveu um array que tem 2 itens, então o tamanho dele é 2, tá? O length é muito usado, caso você ainda não tenha tido esse contato, no laço de repetição for, por exemplo, onde a gente precisa saber o número de itens de um array, né, a quantidade do array, para iterar sobre ele, beleza? Então, ok, vou voltar aqui para exibir o nome do João. E agora, a última função que a gente vai ver, tá? A gente vai fazer mais uma lógica também para verificar alguns domínios suportados, tá? De e-mail, por exemplo. Então, a gente tem o e-mail do João já declarado. A gente vai declarar uma nova variável aqui que eu vou chamar de domínios suportados. Esses domínios suportados, eles vão receber, ele vai receber, né, um array que tem o @gmail.com. E também vai ter lá o @hotmail.com, tá? Tem 2 domínios aí que a gente vai suportar. E, bom, a gente vai fazer um if aqui para validar se o nosso e-mail ele se encontra nesses domínios suportados, tá? Então, eu vou pegar o array domínios suportados e vou usar a função sum, tá? Essa função ela diz que, olha, domínios suportados tem que ter algum, tá? Um item ao menos, tá? Aí que bata com a condição que a gente for passar. Então eu vou passar aqui o domínio, passando o e-mail.ends with, tá? Ou seja, a gente está pegando o final da string, beleza? E a gente vai passar aqui o domínio, tá? O que é esse domínio? É o @gmail nesse caso, ok?
Eu só vou jogar um pouco mais para baixo aqui. Vou jogar a partir da setinha aqui e colocar o if mais para cá, beleza? Então, se o nosso domínio, que é o @gmail.com, tiver aqui dentro dos domínios suportados, tá tudo bem. A gente vai dizer que o e-mail está ok. E-mail, ok. Senão a gente vai dizer que não tá ok. Tá? E-mail não aceito. Beleza? Caiu no e-mail ok. Então nosso Gmail ele tá aí dentro, tá ok. Se eu colocar lá Gmail 2, por exemplo, aí ele vai cair no não aceito, ok? Então é isso, espero que você tenha gostado desse vídeo. A gente viu aqui os principais métodos que a gente tem disponível para utilizar em strings no JavaScript. Eu vou deixar um link aí também da documentação oficial aí do JavaScript, onde lá tem uma lista enorme de diversas funções, tá? Eu peguei aqui e trouxe as mais utilizadas, beleza? No meu dia a dia e no dia a dia aí da maioria dos desenvolvedores. Mas não deixa de conferir o link da documentação. Não deixa também de se inscrever aí no canal para ficar sempre acompanhando aí os conteúdos que eu vou postando sobre o JavaScript. Vai vir bastante conteúdo por aí, tá? Sempre com foco aí quem está iniciando, e a gente vai avançando junto aí para ir desenvolvendo cada vez mais coisinhas mais complexas aí, beleza? Então é isso aí, te vejo nos próximos vídeos e até mais.